Eu andava cego e só, tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu o abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui de novo, muito legal a gente poder se encontrar virtualmente em momentos em que não podemos nos abraçar fisicamente, estamos aqui nos abraçando virtualmente, né? Que a gente possa então ter essa oportunidade, aproveitar ao máximo, sintonizar os nossos propósitos, os nossos pensamentos, para essa parada, esse instante de reflexões, para que a gente possa interiorizar os nossos pensamentos, fazer um filtro dos nossos sentimentos. O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo nesses instantes. É essa paradinha necessária, por isso que a gente sempre pontua a necessidade, ou que seja aconselhável, por assim dizer, que a gente tenha o compromisso do horário, o compromisso do dia, né, para a gente criar essa disciplina. Emmanuel sempre falava a Chico da disciplina, e isso também é uma de suas expressões, né? A gente pode considerar esse compromisso de estarmos virtualmente reunidos no mesmo horário como uma expressão dessa disciplina, né? Que a gente possa, nesses instantes, serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, ampliar o nosso leque de capacidades para que a gente possa abstrair as ideias que nos são passadas pelos espíritos, que são exploradas por Kardec na sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui a gente se propõe conhecer e fazer essa análise, ainda que superficial,
no tempo, mas não na profundidade, né? Digamos assim, não extensa, mas profunda, né? Então que a gente possa, mais essa noite, ser abençoado, ser protegido pela espiritualidade amiga, amparados, para que a gente possa ser claro nas nossas ideias, para que a gente possa ter serenidade para expô-las e que a gente se faça compreender, que a gente consiga encontrar a necessidade, encontrar aquilo que vai ser útil para amparar, para consolar e para orientar a cada um dos nossos irmãos, nossos queridos irmãos. Como de rotina, a gente sugere àqueles que nos acompanham, façam a separação de suas águas, né? Coloque ali o recipiente com água, para que ela seja modificada na sua estrutura interatômica, transformada em medicamento pela espiritualidade amiga, né? Os nossos amigos queridos do plano espiritual que nos auxiliam lá no Portal da Luz, seguramente mais uma vez podem nos amparar quando nos conectamos pelo pensamento a eles, quando puxamos pela memória a presença que tínhamos lá no Portal da Luz, nós estamos em sintonia com eles, e eles podem nos amparar, nos auxiliar. Abençoados que são, trabalhadores que são, preocupados conosco, carinhosos, misericordiosos, por assim dizer, que eles possam nos amparar em mais essa noite de estudo, né? E nós elevamos o nosso pensamento em prece, nos lembrando de Jesus, quando no Sermão da Monte nos ensinou a orar, nos ensinou a dirigir ao Pai o pensamento, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Isso aí. Meus caros, nós separamos um tema para essa noite, né, para este final de semana. Pensamos em abordar as questões que a gente encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para este encontro de hoje, em especial, a gente separou uma passagem que nós vamos encontrar em que Jesus narra a parábola do mal rico. Os irmãos certamente vão lembrar dela e eu vou aqui reforçar com o texto. Depois a gente faz as considerações, né, como de costume. Vamos a ela. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro para que ele molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro nada teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não sucedam venham também eles para este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Disse, pois, o rico: Não, pai Abrão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abrão, porém, lhe responde: Se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Então olha aí, passagem do mal rico. Em rigor, quando a gente estava analisando essa parábola, estudando, tentando extrair dela o que é relevante, o que é operacional para o nosso dia a dia, uma coisa me chamou a atenção, Desde o título, a parábola do mal rico. A gente compreende normalmente o mal como aquele que faz a maldade, que quer prejudicar alguém, que quer infligir dor ou desconforto a alguém. E nada do que Jesus conta sobre o suposto mal rico indica que ele seria esse mal. Não há nenhum fato, nenhum acontecimento que expresse que ele tenha feito mal a alguém no sentido que nós entendemos usualmente. Faz considerações apenas no começo que ele se vestia de púrpura e de holanda, e que se banqueteava diariamente, tinha um esplêndido banquetear. Então, nos parece que aí já tem um ponto de chamado. Quando o rico faz a escolha do banquetear-se, vestir-se bem, me parece que o mal está mais na escolha do que nas ações, por assim dizer. Vemos com alguma naturalidade que esse rico ele tem uma forma de vida compatível com suas posses, os banquetes diários, o bem se vestir, e tem talvez aí de não compromisso para com o outro o fato de que ele não nota a presença de Lázaro. Ele está lá à sua porta, o Lázaro gostaria de ter as migalhas que caem da sua mesa, mas o rico pouco se dá pela presença dele. Então fala que ninguém vem servir Lázaro, ninguém vem possibilitar a ele o mínimo do necessário. Senão, os cães. Os cães que vêm lamber as suas feridas. Cães que vêm lamber as suas feridas. Então, em rigor, a gente pode começar a considerar que o grande equívoco do rico está em fazer má escolha. Pode-se dizer assim, não que ele expresse no seu agir que tenha maldade no seu coração, mas fez a escolha errada, fez a má escolha. Isso nos reporta a questão do ponto de vista. Se os irmãos se recordarem, a gente teve a oportunidade de, quando comentamos sobre a realeza de Jesus, nos nossos primeiros encontros aqui, a gente falava da questão do ponto de vista. O Jesus, quando esteve conosco, ele veio expandir a nossa mente, expandir os nossos horizontes para compreender que além da matéria é que o espírito vive. A verdadeira existência, a razão de ser, o ambiente no qual o espírito se sente em casa, não é a matéria, não é a encarnação. A encarnação é um momento na experiência de aprendizado do espírito. A matéria, os bens que nós usufruímos enquanto estamos encarnados, são ferramentas de progresso. Então, quando nós priorizamos essas ferramentas a ponto de as cultuarmos, não pouparmos esforços para acumularmos, para usufruir dessas ferramentas, nós acabamos fazendo má escolha. Sob o ponto de vista da vida futura, é que nós poderíamos fazer as boas escolhas. O Cristo já havia nos alertado isso quando falava: meu reino não é deste mundo. Então, naquela oportunidade, ele já deixava claro que quando ele esteve entre nós, os irmãos vão se recordar da passagem em que ele é julgado por Pilatos. Na verdade, ele conversa com Pilatos. Pilatos sequer julga, porque ele não vê maldade em Jesus.
E ele fala assim, Jesus fala, eu vim ao mundo para testemunhar a verdade. E quem é da verdade me ouve. Não é? Vejam, quando ele fala eu vim testemunhar a verdade, ele deixa muito claro que ele vem falar das coisas como realmente são. Ele vem falar das leis divinas, ele vem falar, olha, essa é a realidade, né? Sob o ponto de vista das prioridades. Enquanto nós nos preocupamos com o que comemos, enquanto nos preocupamos com o que vestimos, nós estamos fazendo escolhas relativas à matéria. E Jesus nos mostrava que as coisas do Espírito é que são duradouras. Né? E ele fala, qualquer que é da verdade, me ouve. Né? Então, quando nós sintonizarmos com a verdade, talvez nós passemos a ouvir Jesus. Né? E é interessante que nessa expressão ele já fala de qualquer, né? Qualquer que é da verdade, ele não limita o seu público. Né? Todos são suscetíveis de ouvi-lo. Todos nós somos suscetíveis de ouvi-lo. Não há privilegiados, não há aqueles que podem compreender. Não, qualquer, ele fala. Qualquer a simbolizar todos. Embora não tenha privilegiados, precisamos ter uma condição de ouvir, né? Que a condição de ouvir é a capacidade de ouvir e compreender, processar aquilo que está chegando, né, como verdade. Exatamente. E quando você estava falando, né, da vivência desse homem rico, nas coisas em que ele tinha, por exemplo, vestir e comer bem na sua abundância, eu fiquei me lembrando porque no final dessa parábola, já no seu desencarne, né, o homem rico, então, fala dos seus que ficaram na terra. Os irmãos, né? E ele comenta, então, a Abraão sobre Moisés. Então, a lei vigente, a lei pelo menos que ele compreendia e que ele vivenciava, era a lei de Moisés. E quando você falava, né, que ele vive na sua abundância, eu fiquei pensando, né, na lei mosaica. Não faça isso, não faça aquilo, não. Mas isso não é o suficiente, né? Não fazer. E quando você disse assim, ele não o mal é com U, né? Ele é mal rico, mal ao contrário do bom, né? Exatamente. Não é o contrário do bem, que seria o mal. Ele não é mal com L. São reflexões que a gente vai fazendo, né? Para a gente ampliar o nosso entendimento. Porque aí, quando ele fica preso na sua abundância, ele deixa de fazer o bem. Veja que quando você até na sua fala coloca assim, ele não vê, ninguém vê o mendigo, né? Ninguém compreende a necessidade, ninguém acolhe aquela necessidade. Porque, segundo o seu entendimento, olha, eu cumpro a lei. Se eu não roubo, se eu não cobiço, então o que eu estou vivendo aqui tá bom. Exato. Mas hoje, para nós, né, após Moisés, Jesus, e após Jesus, o Consolador prometido, essa doutrina que trabalha a nossa razão, o nosso pensamento, a nossa lógica, para nós já temos o conhecimento de que não basta você não fazer isso, não fazer aquilo, mas é imprescindível que nós façamos o bem. Façamos o bem. Então é uma construção que, quando você estava falando, a gente vê o quanto que havia sabedoria no diálogo, mas não poderia ser revelado, talvez, essa condição. Mas, na verdade, Jesus já havia revelado, né? Esse conteúdo, inclusive, ele já tinha falado para o jovem, né? Você lembra o jovem rico? Quando ele vai e pergunta, né? Mestre, bom mestre, né? O que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Sim. Aí ele fala, siga os mandamentos. Mas eu sempre fiz isso desde a juventude. Não é? Então, os mandamentos seguiu, né? Não fazer, não matar, o que seria o básico, o trivial, a matéria, né? Aí Jesus impõe para ele o passo de qualidade, né? A condição da qualidade, né? Dá tudo que você tem aos pobres e me segue, né? Ou seja, abra mão de si mesmo em benefício do outro, né? A renúncia. E se a gente olhar também que pode ser o trabalho útil? Trabalho útil. Da repartição, de você
dar para o outro tudo que você tem, multiplica a sua riqueza para aqueles que têm necessidade. Exatamente. Use a sua inteligência, os seus recursos em benefício do outro, né? Que é a lei de amor ao próximo. Que é a lei de amor ao próximo. Você não priorizar as suas necessidades, o seu interesse pessoal. A gente vai encontrar isso em O Livro dos Espíritos, né? O indício de inferioridade é o interesse pessoal, né? Em benefício do outro, então em amor ao próximo, você age, né? O bom rico, em contraposição ao mal rico, seria, portanto, aquele que utilizasse os seus recursos em benefício do outro. Nossa, em falar em recurso, a gente até destacou, né, essa frase, quando o mal rico, então, desencarna, né, e se vê do lado de lá naquela condição que ele mesmo coloca, né, Abraão, peça para que Lázaro venha molhar os meus lábios, né, não é nem... Com a ponta do dedo. Não é nem assim, peça para ele me dar água. Olha, assim, eu fico pensando na simbologia, né? Porque ele coloca assim, porque eu estou aqui atormentado em chama. Atormentado em chama, mas a gente fica pensando o quanto que os sentimentos, os pensamentos, e de uma forma, mesmo ele desencarnado, aquilo tomava conta dele, né? Se ele tivesse encarnado, o sangue ia ferver. Mas como ele não estava, ele estava desencarnado, então não era meu sangue ferveu, mas eu estou atormentado em chama. O calor é o mesmo, porque ele nasce desse pensamento, né? Nasce dessa dúvida, desse sentimento assim, do que eu devo fazer. E esse capítulo do Evangelho, ele nos convida a refletir qual é a necessidade então da riqueza e qual é a necessidade da pobreza. E mais do que isso, vem nos chamar para uma reflexão de qual é a utilidade, né, da riqueza então e da pobreza. Qual a necessidade, qual a utilidade e mais ainda, que nós não podemos, se estivermos vivendo a nossa riqueza na plenitude, sem um propósito existencial, eu vou estar agradando as coisas do mundo, fazendo as coisas, vivendo somente as coisas do mundo. E a gente, é um capítulo que nos convida a pensar, talvez, como é que eu faço? É uma pergunta, talvez, né, que a gente deva fazer diante desse capítulo. O que eu devo fazer? O que é que eu faço para agradar a Deus? Agradar assim, bem entre aspas, porque Deus não precisaria dos nossos mimos, né? Nem se preocupa com isso. Exato. E aí a gente destacou, né, quando Abraão então coloca, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Isso é um chamado para a nossa consciência também, né? O que nós fizemos com os bens que foram nos dados em vida. Porque quando chegar o momento do desencarne e chegarmos na aquisição plena da nossa memória, repensando o nosso planejamento reencarnatório, é aí que a nossa consciência vai ser a nossa juíza, né? Vai colocar pra gente assim, o que é que nós fizemos? Com todos os recursos, com a oportunidade que nós tínhamos de uma melhoria perante a pobreza ou a riqueza, e essa parábola nos deixa bem claro de que Lázaro, naquela condição de miséria material, ele, sabendo aproveitar essa necessidade reencarnatória, ao chegar no plano espiritual, está com a sua consciência tranquila, talvez pela sensação do dever cumprido, e está aí nos seios do Senhor. Nos seios do Senhor. Ao passo que aquele que recebeu um compromisso, que tinha um compromisso então com os bens, com a riqueza,
não sabendo usar, no plano espiritual, chega atormentado. Então é uma parábola que faz a gente pensar que, como a Alain falou, sobre o ponto de vista da vida futura, da imortalidade da nossa alma, porque nós estamos olhando essa parábola agora no Evangelho segundo o Espiritismo, ela já está dentro de um outro contexto. A gente já está numa condição de pensamento, numa condição de discernimento muito mais adiantada do que estávamos quando ela foi pronunciada, né? Agora a gente já consegue entender vida futura, a gente já consegue entender causa e efeito, a gente já consegue entender vidas sucessivas, reencarnações, né? Então é mais fácil compreender isso. O que mais? Eu acho que nós destacaremos isso, né? E a gente colocou dentro dessas necessidades, então, um plano de ação que é diferente para cada um de nós, porque como somos diferentes, temos necessidades diferentes, aquisições diferentes, os nossos planos de ação são diferentes. Talvez isso justifique, né, Alain, essa condição material que cada um de nós, a condição da... Nossa, me fugiu a palavra. Condição econômica, inclusive, né? A da verdadeira propriedade, né? Quantos de nós fica ansiando, desejando bens materiais, recursos, né? Às vezes se questionando, até mesmo, olha, poderia fazer tanto pelo outro se eu tivesse mais para mim, não é? Condicionando a nosso trabalho em benefício do outro aos recursos materiais, quando isso é pouco, é nada, né? Diga-se de passagem, numa das lições que antecedem essa da parábola do mal rico, que é a outra lição, onde ele fala lá de tende cuidado de guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua, né? Então, por mais que se tenha ou se deseje ter, não são os recursos econômicos, financeiros, propriedades que vão determinar a nossa vida, né? A nossa vida ela vai se esvair, ela vai quando for um dado momento, né? Não importam os recursos que tenhamos, né? E isso não nos priva de fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem com os recursos de que dispõe. Volto a reforçar aquela frase que nós lembramos do Cortella, né? nas semanas passadas, né? Fazer com capricho é fazer o melhor com o que possui, enquanto não possui mais para poder fazer melhor, né? Usar o que tem da melhor forma, né? Me parece bastante coerente, inclusive. Bastante. Né? E a gente pode finalizar com a famosa frase de Jesus também, né? Cada um segundo as suas obras. A obra reflete a condição do nosso espírito. Condição essa que com certeza a gente dará continuidade no próximo domingo, fazendo as reflexões ainda desse capítulo, mas aí abordando então a parábola dos talentos. Gosto demais. Né? Nós repensamos um pouco a questão do nosso tempo e nos propusemos, vamos nos propor então, né, Alain, a nos policiarmos, de fazer o Evangelho dentro de um tempo de meia hora, 40 minutos, não passando disso, para que haja um maior aproveitamento então do tempo dos nossos irmãos, mediante a tantas outras oportunidades muitas vezes de assistir, né, outras reflexões ou até mesmo de aproveitar o seu tempo com a família. Aliás, tempo é o que nós temos bastante, né? Vamos então à nossa prece final? Nós vamos então nos recolhendo em oração, já fazendo o convite a todos que possam trazer a sua lembrança à nossa casa espírita, sentindo como se nós estivéssemos lá, sentados, finalizando a palestra, recebendo as palavras
dóceis. Vamos trazendo agora a intenção do passe, da água, e vamos sentindo a nossa energia se refazendo, nos trazendo bom ânimo, renovação de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que possamos reavaliar os nossos comportamentos. E vamos sentindo também o doce abraço de todos os irmãos queridos e todos nós sempre na doce lembrança do abraço fraterno do tio Hélio, do Domingos, do seu Anésio e de todos aqueles trabalhadores queridos que nos acolhem, nos ofertando as bênçãos do céu. E nesta despedida agora da nossa lembrança, já estamos tão gratos. Que sentimento bom é o sentimento da gratidão. Nos preenche de amor e nos eleva às alturas, a tal ponto de nos encontrarmos com Jesus. E Jesus então nos acolhe, nos pega pelas mãos e nos convida a orar ao Pai, agradecendo tudo que temos, tudo que somos, pelo dom da inteligência, do discernimento, da sabedoria de fazer bom uso dos recursos, dos bens que recebemos. E juntos então, em plena alegria, envolvidos pelo amor de Jesus, oremos ao Pai. E nesta oração singela dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, nas ilusões, nas depressões e perturbações do mundo, pois somente a Ti pertence o meu coração, as minhas boas ações e os meus pensamentos, porque o Senhor tem o poder sobre mim, a glória sobre os mundos. Que assim seja.